E se eu te disser que a taxa Selic está prestes a subir novamente, mesmo após aquela tendência de queda a partir de 2023? E afinal de contas, como você deveria se proteger ou se posicionar nesse momento? Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, analista e consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o que está acontecendo hoje é o seguinte: taxa Selic, que chegou a um topo de 13,75% ao ano, sendo aquela baguncinha, aquela festinha da renda fixa, agora chegou num patamar de 10,5% ao ano. O pessoal no ano passado tinha expectativa de que ela poderia cair nesse ano de 2024 para 9%, mas as projeções foram alteradas por conta principalmente da política fiscal complicada aqui no Brasil e também pelos juros americanos que continuam em patamares elevados nos Estados Unidos. Só que agora a situação tende a ser outra. Podemos ter uma alta na Selic. E eu vou te mostrar o porquê. Na última reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, nós tivemos a ata, claro, é feita uma ata, e nessa ata nós tivemos uma sinalização de que a taxa Selic pode voltar a subir. E você poderia se perguntar por que disso? Geralmente nós aumentamos a nossa taxa Selic para conter a inflação. É para isso que serve a política monetária. Ela serve para você, através de uma política de juros, controlar a inflação de um país. Tentar fazer com que a inflação fique dentro da meta estabelecida. Existe uma meta, então seu dinheiro será inflacionado de qualquer forma, e o que compete ao Banco Central, através do Copom, é tentar alcançar essa meta ou se aproximar dela. Só que nós estamos agora com uma perspectiva de alta na inflação brasileira. Veja o que constou do documento. O colegiado, o Copom, disse que não hesitará em subir os juros novamente para cumprir a meta de inflação. E vale ressaltar o seguinte: não são apenas alguns membros do Copom, mas todo o comitê está prestes a aumentar a Selic para cumprir a meta. E é por isso que a gente precisa olhar para o relatório de mercado, que é o Boletim Focus do Banco Central, que reúne a opinião dos economistas e especialistas a respeito do futuro da economia brasileira. E o ano é 2024. E nós estamos tendo hoje, cada vez mais, uma tendência de alta no IPCA, que é a inflação oficial brasileira. Há 4 semanas, o pessoal estava dizendo que seria de 4,02. Há uma semana, 4,10. Hoje, 4,12. Por mais que a tendência ainda seja de Selic a 10,5, se esse cenário de continuidade da alta do IPCA continuar, aqui nós teremos uma alta também. Mas, afinal de contas, por que esse IPCA segue subindo? Isso ocorre principalmente pelo câmbio, que também não para de subir. Aqui a opinião do mercado ainda é de 5,30 ao final de 2024, mas você realmente acredita em um dólar a 5,30 ao final de 2024? Já deixa aqui embaixo. Nesse momento, o dólar está em 5,61. E quando você pega um histórico da opinião dos especialistas quanto ao direcional do câmbio, nenhum acerta. Nenhum especialista acerta com consistência e crava o preço do dólar ao final de um período. A verdade é que a gente está vendo uma tendência de alta do dólar frente ao real bastante forte e sem grandes perspectivas de uma alteração. Por isso, se hoje você tem um câmbio em 5,60 com uma tendência de alta, eu entendo que não é razoável você pressupor que o relatório Focus estará certo. Sendo assim, se o dólar ficar nesse patamar de preços ou próximo disso, por exemplo, 5,50, a inflação vai aumentar no Brasil, porque muitos dos preços no Brasil dependem do câmbio. E nesse cenário, o Copom já está ciente disso, ele vai acabar aumentando a taxa Selic. Então esse é o cenário hoje. E afinal de contas, o que isso muda? O que isso impacta nos seus investimentos? O grande impacto está ali nos seus ativos. Os ativos de renda variável costumam ficar depreciados quando a taxa Selic sobe ou está numa tendência de alta, e os ativos de renda fixa continuam bastante atrativos. E note que, enquanto nós estamos falando de subir juro novamente, nos Estados Unidos já se fala em um corte emergencial pelo Fed, que é o Banco Central Americano. Por quê? Porque os últimos dados de emprego nos Estados Unidos foram frustrantes. Esperava-se criar X número de empregos, foi bem abaixo disso. Esperava-se ali um número de 170 mil empregos aproximadamente, foram ali 114, 115 mil. O número foi frustrante, gerou volatilidade nos mercados, e isso sinaliza o seguinte para as pessoas, para o mercado: que se o Fed não cortar logo os juros, a economia americana vai começar a entrar em declínio, vai ter ali um decréscimo na sua economia. É o que a gente acaba chamando de recessão. Então o risco de recessão aumentou atualmente, e ele acaba aumentando ainda mais quando você tem um corte exagerado dos juros pelo Fed,
porque aí você acaba injetando muito dinheiro na economia, gera uma bolha financeira, e a gente sabe o que acontece em bolhas financeiras estimuladas pelo governo. É só você pegar o nosso passado relativamente recente, que foi a grande crise do subprime, em 2008. É claro que, se nós conseguirmos um dólar mais contido, um juro americano caindo com sustentabilidade, aí a gente pode repensar essa política de aumentar juros no momento, mas por enquanto, a maior probabilidade hoje é de a Selic aumentar, ou no mínimo, não cair. E uma Selic a 10,5% ao ano faz com que os títulos de renda fixa continuem atrativos em termos de taxas e as ações, a renda variável, costumam ficar agora com preços mais interessantes para a compra, mas pensando em retorno de longo prazo, enquanto que a renda fixa em retorno de curto prazo ou até médio prazo. Quando você olha para a renda variável hoje no Brasil, você tem um indicador preço-lucro médio de 8,38 vezes. Está abaixo da média histórica. Por quê? Porque estamos com juro elevado. Com esse juro elevado, obviamente, a gente terá uma precificação da nossa bolsa mais para baixo. Além disso, o lucro das empresas com juros mais altos fica comprometido, razão pela qual, nessa relação preço-lucro, o L fica mais baixo. Então isso faz com que o lucro das empresas fique mais baixo, gerando aí também esse nosso indicador atual. Então ainda temos desconto na bolsa, temos oportunidades em renda fixa, por isso a importância de você ter um asset allocation bem definido, ter a sua parcela de renda fixa e a sua parcela de renda variável, de acordo com a sua estratégia, para se beneficiar de todos os cenários em qualquer cenário. O que eu quero dizer com isso? Para você não depender do melhor momento, do market timing, até porque no Brasil a economia é bastante instável, então você precisa ter uma carteira muito bem definida na sua estratégia, sob pena de você não saber o que fazer nesses momentos. Veja a importância de você ter uma parcela de renda fixa na sua carteira. Ibovespa nesse ano caiu 4,31%. E com a Selic com a perspectiva de alta, não há nenhum tipo de gatilho, a não ser lá para o final do ano, com algum rally ali de dezembro ou novembro, com a entrada de capital estrangeiro eventual aqui no Brasil, para reverter esse cenário. É por isso que para você sobreviver no mercado, você precisa ter uma parcela de liquidez ou de retorno mais garantido, entre aspas, para que você não fique desesperado, desanimado e queira sair da bolsa no momento errado. Mas a verdade é que e isso eu já venho sustentando há algum tempo, oportunidade na renda variável hoje se encontra nas small caps. E aqui está o índice de small caps. Por que eu digo isso? Primeiro, porque as small caps são mais impactadas por juros elevados. Isso quer dizer o quê? Quanto maior o juro no Brasil, mais as small caps ficam ainda mais baratas, porque se exige um retorno maior, se exige um prêmio de risco maior nessas empresas. Já empresas maiores ou médias, elas caem também quando você tem alta de juros, mas não caem tanto quanto as small caps. E as small caps nos últimos 60 meses sequer subiram, na verdade caíram 14%. Então imagina só, você tem ali um cenário de inflação, juro a 10% ao ano há algum tempo, e small caps há 5 anos caindo 14%. É difícil você suportar esse período se você não tiver renda fixa, mas se você tiver renda fixa bem definida, você suporta com tranquilidade e ainda aproveita essas oportunidades que hoje eu enxergo aqui nas small caps. A Luan, me dá alguns exemplos aí de small caps que você considera interessante hoje, vai depender do seu apetite por risco. Tem aquelas menos arriscadas e aquelas mais arriscadas. Lembrando que a small cap tende no longo prazo, quando você escolhe bem, a te dar um retorno maior. Por quê? Porque são empresas menores, elas podem crescer ainda mais teoricamente. Então o fator tamanho das empresas está aqui nas small caps. Mas você não pode somente olhar para o tamanho da empresa. Ah, empresa pequena, então eu vou comprar. Não, tem que olhar para a qualidade previamente, tem que olhar ali para o preço, que é o fator valor, e também olhar para o dividendo, que no Brasil é importante. Ok, e quais são essas empresas? Você tem hoje, do lado daquelas empresas mais seguras, a Sanepar, que eu já venho sustentando, já fiz uma grande compra, quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe disso. Indicador preço-lucro de 5,55, indicador preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, está com desconto, com a perspectiva de ganhar bastante dinheiro em 2026 com um precatório de 4 bilhões de reais que a Sanepar tem contra a União. Temos ainda, avançando aqui, essa é bem mais small cap, BR Partners, um banco de investimento interessante, fiz um vídeo detalhado para os membros do canal sobre esse banco. Indicador preço-lucro ali na média do Ibovespa, significando que está ali barato, tá junto com o Ibovespa. Já o indicador preço sobre valor patrimonial não é dos mais baratos aqui, precisamos reconhecer, mas paga um dividend yield alto porque detém um payout acima de 60%. Mas esse PVP alto sinaliza que a empresa entrega um retorno sobre o patrimônio líquido alto. Então quando você olha para o ROI
da BR Partners, você vai olhar para o seguinte, você olhar para um ROI aqui de 20%. É ROI de Banco Itaú, é ROI de Banco do Brasil. Por isso esse PVP. Temos aqui, avançando um pouco mais de risco. Eu peguei a menos arriscada, agora mais arriscadinha. JHSF3, pagando um dividend yield bem interessante. Lembrando que, mas a Selic está 10,5%. Ok, mas não é líquido, salvo se você conseguir 100% de CDI. E vai a tendência ir caindo, enquanto que nas empresas você ganha 8% mais a tendência de alta quando você compra num preço interessante, faz todo sentido. Você pode conseguir, dependendo da empresa que você paga, IPCA mais 10, IPCA mais 14, inclusive. É outra história. Você tem um PVP aqui de 0,55, um PL de 5,44. O ROI está aqui na casa dos 10%. Não é lá aqueles ROIs, mas é que a empresa está muito barata, então faz sentido dar uma olhada. E lembrando o seguinte, você tem empresas aí que estão mais caras que a JHSF, entregando ROIs igual a JHSF. Por isso que eu entendo que, ainda mais considerando esse dividendo que vem sendo pago mensalmente, ela pode ser uma opção interessante para você dar uma olhada. Você tem também a Vulcabras, que entregou resultados interessantes, reportou dividendos interessantes e negocia ali muito próximo do Ibovespa, 9 vezes lucro, tá ali um valuation que eu considero interessante hoje em dia, está pagando dividendo alto, apresentando resultados bem mais sólidos que a Nike, por exemplo, e se beneficiando da alta do dólar frente ao real. Você tem o BMG, que está aqui com PVP abaixo de 0,5, um alto desconto. Para a ação chegar no valor patrimonial hoje, ela teria que subir 100%, ou seja, sair de R$ 3,41 para mais de R$ 6,00, quase R$ 7,00, pagando um dividend yield alto. E o PL também está interessante. Temos a Lide, também já trouxe para os membros do canal, um PL abaixo de 5, um PVP de 0,50. Empresa hoje, mesmo com essa alta aqui, continua barata. Não é exatamente uma empresa de varejão puro, ela tem as suas particularidades, já falei sobre isso com os membros do canal. Temos ainda Indústrias Home. Aqui a empresa também negociando abaixo do valor patrimonial, dividend yield de quase 8%, PL de 7 vezes. Mas o setor industrial no Brasil está complicado, juntamente com o setor imobiliário, então tenha mais cautela nesses setores, ainda mais no varejo. Temos aqui uma empresa mais arriscada, estou colocando mais risco aqui. Eternit, o Barsi tem essa ação, já caiu bastante, negociando um PL de quase 4 vezes, PVP de 0,50, a ação ficou bem barata. E um último case aqui para vocês, a ação não está barata hoje, mas eu gostaria de reforçar aqui que nós compramos essa ação há menos de um ano, aproximadamente 8 meses, eu trouxe para os membros do canal, que foi o Banco Inter. O Banco Inter era um caso relativamente fácil de identificar, por conta da sua melhora operacional, dos seus planos para o futuro, do que o banco vem fazendo e a diferença de valuation gritante com o Nubank. E aí ele reportou um lucro de 223 milhões de reais, alta de 264%, e principalmente o que aconteceu foi o seguinte, reportou um ROI acima de 10%, isso aqui é um ROI acima de BMG, acima de Banrisul, e é um ROI de Bradescão se recuperando, de tal modo que eu vejo que esse é um banco que foi um acerto aqui do canal e não à toa que nós compramos aqui BDRs a 17,61, elas já estão custando quase R$40, que seria o nosso preço teto aqui para aportes, mas não estamos aportando no momento porque já é 5% aqui da carteira. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, trouxe aqui apenas algumas empresas para estudo e que o importante é sim você ter uma alocação bem definida em renda fixa, já que ela pode subir e não sair esvaziando agora, porque com a Selic subindo você pode ter ativos caindo um pouco mais, aí você esvazia o seu caixa e acabou ali as suas oportunidades de compra. Essa que é a ideia hoje. E claro, se você quiser um atendimento personalizado por mim, que sou consultor de investimentos, fazer uma gestão ativa da sua carteira, um acompanhamento ativo e personalizado comigo via meu WhatsApp pessoal e reuniões periódicas, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você falar comigo. E não deixa de comentar aqui embaixo o que você pensa para o futuro do Brasil nesse momento e o que você segue olhando agora no mercado financeiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mira Invest e até o próximo vídeo.